Pessoal, você já ouviu muitas vezes a expressão, conceito de sigilo dentro de ética profissional. Normalmente, sigilo em ética profissional está associado ao sigilo na profissão, ou seja, todas as informações e comunicações que o advogado tem acesso em razão, aliás, da relação advogado-cliente, é naturalmente sigiloso. Agora, e dentro do processo disciplinar? O que significa sigilo no processo disciplinar? Isso vai cair na sua prova. Preste atenção, quando a gente fala no processo disciplinar, é o procedimento de natureza administrativa e disciplinar que tramita perante o Tribunal de Ética e Disciplina e o Conselho Seccional da OAB. E claro, quando eu falo desses procedimentos, todo o seu conteúdo naturalmente é sigiloso, só tem acesso às partes envolvidas e o órgão da OAB que estiver tramitando aquele procedimento. E aqui, pessoal, um ponto muito importante que já caiu inúmeras vezes na prova. O procedimento disciplinar, ele vai muitas vezes envolver fatos, Todas elas são situações de fato que não deveriam acontecer, mas acontecem, mas vão envolver situações em que a advocacia incorre em infrações disciplinares. Algumas de uma natureza mais branda, mais leve, onde nós temos a censura como sanção. Às vezes, de um patamar mais elevado de complexidade, quando a gente tem a suspensão. E em situações extremas, graves, nós temos a exclusão. Pode até aproveitar para lembrar que a multa sempre será acessória, tanto da censura quanto da suspensão, não cumula com a exclusão. Fechou? Bom, diante disso, eu preciso que vocês se recordem de um ponto. Todo processo disciplinar vai envolver um descompasso de atuação do advogado com relação a posturas que se esperam dele, ou até mesmo a incorrência em situações que jamais se esperariam, mas que o legislador até projeta que se acontecer, como por exemplo a situação de crimes infamantes, Crimes infamantes, crimes que tragam ali a má fama para a advocacia. E aí, vejam o seguinte, ainda que o crime cometido pelo advogado ou pela advogada seja de extrema complexidade, o processo disciplinar que vai cuidar como consequência da exclusão desse advogado, tramita 100% em sigilo, desde a representação até o desfecho final. Acontece que o resultado final de um processo disciplinar, ele pode ser publicizado. Não o conteúdo, não o acórdão, não a decisão, mas o resultado. Eu explico melhor. Das 3 sanções que nós mencionamos, lembrando que a quarta seria a multa e sempre acessória, das 3 sanções, a suspensão e a exclusão geram um impedimento, agora no sentido mais amplo da palavra, de você exercer a advocacia. O advogado suspenso não pode exercer a advocacia. O advogado excluído sequer é advogado, portanto, nem se fala na possibilidade de exercício da advocacia. Para que isso se concretize, meus amigos, o advogado que foi suspenso, ele não pode advogar enquanto durar a sua suspensão. Portanto, o resultado tem que ser publicizado, tem que se tornar público que apenas foi aplicada a suspensão. Então, se você consultar os dados do advogado lá no CNA, que é o Cadastro Nacional dos Advogados da Advocacia, você vai encontrar o dado dele, o nome dele, com as informações que são disponibilizadas e com a indicação suspenso. Se ele teve como consequência o cancelamento, ou seja, a exclusão, qual é a situação que você vai encontrar? Que ele teve a sua inscrição cancelada, portanto ele não é mais advogado. Então guardem a seguinte informação. Quando eu tenho sanção de suspensão, seja temporária ou a suspensão-sanção, e quando eu tenho a exclusão, essas informações são publicizadas. O fato de estar suspenso ou o fato de estar excluído, cancelado, ok? Agora, o procedimento disciplinar, por mais grave que seja a conduta do advogado, jamais será publicizado. Professor, e se numa ação judicial em que se discuta, por exemplo, a postura do advogado, e se eu quiser juntar cópias desse procedimento, será que é possível por ser um procedimento sigiloso? Nessa situação, deve o advogado ou advogada pugnar ao juízo que decrete segredo de justiça, ou pelo menos sobre aquele documento, sob pena desta pessoa, desse profissional, incorrer em uma infração disciplinar. E a infração disciplinar de dar publicidade ao procedimento que é sigiloso vai ter como correspondência de sanção a censura, ou seja, é uma sanção até que branda, Mas guardem isso, fechando o nosso raciocínio, dos procedimentos que nós temos quanto à disciplina do advogado, nós destacamos aqui algumas sanções, na verdade todas que existem, Censura, suspensão, exclusão e a multa, que somente cumula com censura e suspensão. De todas as sanções, só a suspensão e a exclusão pode se tornar público, mas não o procedimento, jamais o procedimento, só o resultado final. É isso. Espero que vocês tenham gostado e que se cair uma questão dessa, e vai cair, você não vai errar. Bons estudos e até o nosso próximo vídeo.